Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Movimento Gospel. Movimento Gospel, como vocês já conhecem, é o programa Movimento Gospel que traz sempre músico gospel, que traz sempre novidade de gospel, que é do Evangelho de Cristo. Então, mais uma vez, hoje nós estamos aqui e queremos cumprimentar a todos os nossos telespectadores, aqueles que têm nos acompanhado da Nigéria, da Ruanda, da África do Sul, enfim, do continente africano, o pessoal todo Angola, de Cabinda ao Cunene, o pessoal que tem acompanhado aqui o nosso programa Movimento Gospel. Queremos mandar um abraço forte para todos e agradecemos por vocês estarem sempre ligados aí a esse magnífico programa Movimento Gospel. Olá pessoal, hoje temos uma novidade, temos aqui em nosso programa Movimento Gospel o profeta Nabi Elias. Nabi Elias, ele que vai poder nos falar acerca do seu livro. Um livro magnífico que está aqui nas minhas mãos. Nabi Elias, Preparação Ministerial, o Fundamento de um Ministério Eficaz, Produtivo e a Preparação. Então, ele vai poder nos falar aqui um pouco desse livro que já está no mercado, né? E também para vocês ficarem mesmo ligados, vou já a cumprimentar ele, mas vou pedir para ficar ligado. Gira aí o Movimento Gospel. Boa tarde, nosso profeta Nabi Elias. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Amém. Agradeço muito a TV Jesus. Amém. Pela graça que Deus nos fez em Angola termos uma televisão, canal de televisão única em Angola, que apresenta 100% o Evangelho de Cristo, sem limite de denominações, sem decepção das pessoas. É uma graça e nós agradecemos pelo convite. Queremos falar sobre o livro A Preparação Ministerial, porque é um dom que Deus já acabou de nos fazer, por causa da sua igreja. Conhecemos a realidade da nossa igreja, que está em fase de nascimento. Temos problemas graves de gerações. Nós estudamos teologia, fazemos formações espirituais, temos as vidas de orações, mas na realidade, dentro do mercado, a realidade é outra. Então, pela graça de Deus, Deus tem nos feito graça, nos inspirou esta obra para trazer equilíbrio entre gerações. Temos situações graves e vergonhosas. Vês que um jovem que está começando o ministério hoje quer desafiar um mais velho que já tem legado. As pessoas têm ideia como de fazer o ministério com rapidez, usando o nome das pessoas. Mas um verdadeiro ministro de Cristo deve saber uma coisa aqui. Melhor forma de corrigir um servo falso é fazer da melhor forma aquilo que ele faz errada. Se ele tem uma igreja cheia de gente, que ele está levando heresia, você que é verdadeiro, procura ter uma igreja melhor do que dele para levar as pessoas na salvação. Então, para evitarmos esses conflitos, divisões das igrejas sem motivos, jovem que se rebela porque pregou 2 pregações, 5 anos do ministério, quer se comparar com pessoa que tem 30, e Deus nos fez graça para escrevermos esta obra por inspiração divina. Ok, então essa obra ela traz tudo isso que o nosso profeta está aqui a dizer, Nabi, né? Nabi Elias, traz o que que traz? Traz isso tudo que aqui o profeta já está a falar, mas profundamente o que o livro traz para despertar a sociedade, para despertar as igrejas, para o pessoal aí em casa saber o que
O objetivo e a inspiração de Deus acerca deste livro é trazer a preparação que é a base fundamental de todos os ministérios. A ordem e desordem são fruto da preparação. Como temos uma igreja que está baseada na libertinagem e desordem, pela graça de Deus, Deus nos deu a oportunidade de ter uma inspiração para escrever para todos, seja pastor, seja membro, seja jovens que estão inspirados por Deus para ministrar, ou seja aqueles que foram feridos por causa do comportamento dos servos. Neste livro ele vai encontrar ideia e pode saber até nível que aquele servo se encontra de preparação. Porque o período da preparação do ministro é mais longo do que o período do ministério. Por isso tem pessoa que pode ter 30 anos de ministério, mas Deus ainda está lhe preparar para lhe levar na dimensão que Deus tem para com ele. Então neste livro vamos encontrar a inspiração, formação de um ministro, como se comportar. E esse livro vai ajudar, mesmo que a pessoa que estudou... a pessoa, né, para abrir uma igreja. Não sei tudo. E o foco não é para abrir mais igreja, para nos tornarmos igreja. Porque o problema é qual? Esse é o foco do livro. Nós somos pastor. A maioria dos pastores são pastor para pregar. Não é para ser igreja. E o objetivo de Deus não é que os pastores seja super homem, os profetas seja super profeta e os apóstolos seja super apóstolo. Somos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm como missão se ajudar, como os membros da família de Deus. Só para nós entender, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, quando a Bíblia diz que Deus deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, Deus não dividiu quem que vai ser superior e quem que vai ser inferior. E é uma coisa que muitas das vezes nós os servos não entendemos. Se nós somos filhos do mesmo pai, não pode ter super filho. O que importa é um pastor, um profeta, um apóstolo, evangelista ou mestre, saber quem ele é diante de Deus e diante do povo. Como é que ele deve se comportar? Porque muitas das vezes nós achamos que fazer teologia é a solução. Teologia é algo muito bom, mas é muito simples, de uma forma muito mais clara de dizer. Porque as coisas espirituais não se aprendem de uma forma natural. Graças a Deus, estudei teologia de uma forma extraordinária. Teve formação teológica nas instituições muito avançada. E descobri algo. As pessoas vão fazer teologia para ter diploma. Porque teologia não faz a ministro, mas ministro faz a teologia. Tem pessoa que não estudou, não estudaram, e ele achar a graça pela misericórdia de Deus. As ideias dele se tornam uma escola de teologia. Ele prata aquilo e funciona. As pessoas que estudaram, que têm formações, começam aprendendo. Né? Porque a pessoa que é inspirado tem o objetivo que Deus coloca nele. Com aquelas convicções, ele consegue convencer corações mais do que a pessoa que tem formação dos homens. Então, esse livro vai nos ajudar, seja para o teólogo, seja para as pessoas que receberam a graça de servir, que mesmo que não acreditam na teologia, porque não é baseado na experiência. É um livro inspirado para trazer ideia clara e equilíbrio de preparação de um ministro, da forma muito simples. Se um membro comprar... Esse livro vem espelhar aquilo que é um grande fundamento, que é aquilo que é o Espírito Santo. Ela traz nos falar que não é por ter um diploma, não é ter uma formação de teologia, que a pessoa fica já capacitada para pregar o Evangelho. É preciso... Esse livro mostra uma preparação grandiosa naquilo que é ter também o Espírito Santo para levar a obra de Deus. Ok. Neste livro,
nós mostramos, até queria abrir um versículo aqui, nós mostramos a importância e a essência do Espírito Santo na vida do ministro e as fases de preparação. Porque as preparações só continuam, mas tem fase. Primeira coisa, Deus chama servo, ele dá ministério. Ele deve se preparar nesse ministério. Se é profeta, deve se preparar para dar mensagem de um profeta. Se é apóstolo, ele deve aprender a responsabilidade do apostolado. Seja que é chamado, seja que é enviado pelos homens. Ele tem que saber qual é a responsabilidade dele como ministro. Depois, pela graça de Deus, Deus vai lhe fazer graça dele aprender o objetivo da preparação própria, antes de chegar na igreja. Objetivo dele, porque nós somos imagem de Deus, representamos a ideia de Deus. Então, uma pessoa que representa a ideia de Deus deve saber, primeira coisa, qual é a preparação dele próprio como ministro. Ele desce nos objetivos de preparação, ele vai entrar nos objetivos da preparação. Além disso, ele tem que ter uma ideia que a preparação dele tem benefício, porque preparação é difícil. Deus pode te preparar com um servo de Deus completamente duro. Duro. Tem pessoa que Deus lhe prepara na vida de um servo de Deus mal comportado, que vive na desordem sexual, imoralidade financeira, tem glotonaria exagerada, mas Deus tem missão com aquele servo. Ele pegou uma criança, lhe coloca lá para aprender. Então, esse servo tem que saber que Samuel não foi outra pessoa por causa da família dele, mas a família dele fora substituído por Samuel por causa da graça da preparação que Deus tinha com Samuel. E toda preparação requer um tempo. Esse tempo, o servo tem que aprender o tempo dele de espera. Ele tem que saber o tempo do servo de Deus na vida dele. Ele tem que saber o tempo da família dele na vida dele, então, na preparação. Esse tempo, né, que o pastor está aqui a falar, também tem a ver, tipo, qual é a diferença, né, por exemplo, de pastor, de profeta, de apóstolo, de um bispo. Quer dizer, esse livro nos relata esta grande preparação, mas também fala dessa diferença entre pastor, entre profeta, entre apóstolo, entre bispo. Eu queria mais ou menos entender aí, já que está falando do tempo. Ok, graças a Deus. Neste livro, o foco é preparação do ministro. A diferença do ministério está no outro livro que nós escrevemos, Visão, Vorto e a Revelação de 5 Sentidos. Então, nesse livro de Visão, Vorto e a Reprodução de 5 Sentidos, que mostramos a diferença, a forma de ministério. Porque no ministério, cada ministro tem a sua missão e tem a forma de ser preparado. Um pastor não pode ser preparado como um evangelista. Um evangelista não tem responsabilidade de um pastor. Um profeta não pode ser preparado como um apóstolo. Um apóstolo também não tem responsabilidade de um profeta. Como mestre, Deus coloca a palavra nele. Ele inspira a Bíblia. Um profeta tem 3 responsabilidades. Como um profeta eu posso defender, porque isso é a minha vida, que é ensinar a divindade, combater o pecado e trazer a esperança. Essas 3 responsabilidades de um profeta. Então, uma pessoa que está a aprender a ensinar a divindade, ele não pode se tornar divindade, porque ele é adorador de Deus divino. Então, ele ensina as pessoas como é que as pessoas devem adorar a Deus no espírito e em verdade. Então, para ensinar as pessoas a viver no espírito e em verdade, ele próprio deve aprender primeiro, deve ser preparado. É esta preparação, profeta, que esse livro também explica. E nesse caso, profeta, qual é o tipo? Nós normalmente temos assistido, né? Temos visto vários profetas. E vários profetas, tem aqueles profetas que, por exemplo, têm falado de uma forma de adivinha, né? Que conhece a mãe, conhece o pai,
a tua irmã é fulana, o teu irmão é fulano, lá vocês estão a fazer aquilo, vocês estão a fazer aquilo. Eu queria saber se esse livro também é um grande revelador no sentido disso, que espelha, um bocadinho o profeta acabou de falar, que um profeta é aquele que leva no sentido da divindade, que é aquilo que é divino, que é santo, que é sagrado, é algo espiritual que vem de Deus. Será que esse livro também revela, espelha daqueles profetas que, por exemplo, que têm falado de uma forma de adivinha, né? Eu queria que o profeta, já que tocou nesse assunto, né, falasse, porque realmente quando se fala de profeta é uma coisa muito polêmica, porque temos aqueles que são e temos aqueles que não são. Então o telespectador está aí em casa, então ele precisa mais ou menos ter algumas ideias daquilo que é. Se calhar essa é a minha pergunta. É o livro, né? Porque o livro é uma preparação, né? Da forma que está, né? E eu acho que vai ajudar muita gente a esse livro. Então, queria só que o profeta analisasse bem esta questão. Ok, graças a Deus, estou muito feliz. Para identificar um verdadeiro ministro, no capítulo 6, a renúncia, capítulo 7, disciplina, fala e nos leva a saber qual é a pessoa que você está a lidar com ele. Porque todos os profetas, que é verdadeiro profeta de Deus, tem os interdita, que Deus proíbe. Você não pode fazer isso, não pode deixar isso. Por isso, muitas das vezes as pessoas não entendem. Igreja com mais temor, até das pessoas entrar, deve ser igreja que é liderada por um profeta. Porque a igreja que é liderada por um profeta é lugar de santificação. Então, através das obras, não responde como eu, mas de acordo com a palavra de Jesus. Pelo fruto, nós vamos conhecer que não, esse é de Deus, esse é dele mesmo, ou é do diabo. Porque são 3 classes. Então, tem os outros que fazem por curiosidade e por falta de preparação do povo e do servo, para entrarmos nesses debates complexos e mostrar a verdade, o povo se deixa levar. Se deixa levar. E muitas das vezes, pessoal, eu já vi muitas das vezes, pessoal, quando eu ouve o nome do profeta, já está pensando que vai lá adivinhar. O profeta não traz o problema, o profeta traz a solução. Porque ele traz a orientação que sai da omnisciência de Deus para a consciência do homem. E a profecia é imposição de Deus, não é negociação do homem de Deus com o povo de Deus. Por isso a palavra Nabi nos revela que é porta-voz. Porta-voz não escreve. O verdadeiro profeta que eu conheço no nosso país, quando ele profetiza, ele não fala que eu posso profetizar. Se nós vemos mesmo na televisão, você vai dar conta que esse é de Deus, esse é dele próprio, ou dos homens. Porque profecia é a posição de Deus. Deus que sabe aquilo que você tem hoje e aquilo que vai te acontecer amanhã. E o resto do passado é experiência. Então, quer dizer que o profeta está a dizer que não é aqueles profetas que normalmente às vezes olham para uma pessoa e dizem, olha, a tua irmã é fulana, o teu irmão é fulano, o teu irmão no passado fez aquilo. Então, o profeta está querendo dizer que é uma coisa que nós, se analisamos na palavra, não vai entrar muito de acordo daquilo que o profeta está a falar. O problema não é profecia. Ok. O que beneficia, o que está por detrás da profecia? Beneficiário do meu trabalho é o meu Senhor. Se eu trabalho para sustentar a minha família são os meus senhores. Se eu trabalho para beneficiar a mim mesmo, eu sou servo de mim mesmo. Então, profetizar, dizendo o nome das pessoas, número de telefone e tudo, é bom. Mas quem beneficia dessa profecia? Qual é a solução essa profecia traz? Muitas das vezes, nós já vemos, fulano é feiticeiro. Criança é feiticeira. Esse avô é feiticeiro. Que lhe disseram nos profetas. Mas a profecia é para trazer solução. Deus revela que fulano é feiticeiro e não tem poder de fazer feitiço. Então, esse traz a confusão.
deixa de ser profecia, porque as pessoas fazem um jogo. O povo tem sentimento de procurar culpado, em vez de procurar solução. Então, as pessoas aproveitadoras, ela aproveita aquele espírito que o povo tem para beneficiar a si mesmo. A dia eu estava no BIE, eu descobri uma coisa, que no BIE, como as pessoas gostam, tem muito medo de estar lá. Então, todo mundo que vai na igreja, se você lhe falar que não, esse está lá para não voltar, você tem que ficar na igreja. Fica ali das cozinhas, guarda isso para te proteger a tua casa. Isso não é a unção de um profeta. Tudo isso, profeta, nesse livro de Fundamento de Grande Preparação Ministerial, fala e tem esse grande ensinamento disso que estamos aqui a falar. Dentro deste livro, tem retrato completa de um pai, como instruir os seus filhos espirituais, e responsabilidade também dos filhos para com seus pais, saber a diferença entre poder, autoridade, saber e ter. E ter foco. O nosso trabalho é morrer para viver. E o mundo que vivemos precisamos de dinheiro. Para você comprar aliança para o casamento tem que ter dinheiro. Para comprar material de igreja tem que ter dinheiro. Na tua preparação que Deus vai te dar a visão de como é que você vai se sustentar. Nós estamos aqui em Luanda, as pessoas me conhecem, todo mundo que já pisou no Monte de Cacoaco, se pisou de verdade, conhece de papai Elia ou irmão Elia do Monte de Cacoaco. E você não vai encontrar alguém vai te dizer que não, eu tinha conhecido o irmão Elia no Monte de Cacoaco, me cobrou dinheiro, fiz isso com... Não, porque nós temos aquilo que Deus nos deu como visão. Então, dentro dessa visão, você vai encontrar provisão. Na preparação, você vai aprender sobre a tua provisão ministerial. E como é atingir essa provisão, para maximizar a tua potencialidade de chegar na tua provisão. Porque nós estamos num mundo que os que não têm não valem. Amém, amém. Vamos agora, profeta, vamos fazer um curto intervalo. Essa conversa abençoada aqui com o nosso profeta Nabi Elias está a ser muito proveitosa. Acredito que vocês aí em casa estão a acompanhar esta conversa aqui, essa magnífica entrevista aqui no programa Movimento Gospel. E quero já dizer que deixa o seu comentário aqui no Facebook, aqui no nosso canal, deixa também o seu comentário e aquilo que você pensa, aquilo que você analisa daquilo que nós estamos aqui a falar. Então quero pedir que não saia daí, fique ligado, depois vamos fazer um curto intervalo e já voltamos já.